Basquete. Agora vamos começar o basquete. Então, eu já fiz uma aula diagnóstico semana passada com a turma 51 e agora a minha ideia é avançar um pouco mais nesse planejamento e avançar no que eles podem desenvolver relacionado especificamente ao basquete. Eu não sou um especialista da área, trabalho com iniciação, mas o objetivo é sempre que eles conheçam a cultura do esporte, as regras, a maneira de jogar, as questões básicas de iniciação, né? Para que quando eles sejam adultos, eles tenham um fundamento, uma base que eles consigam se virar. E no sexto ano, depois que eu entrego eles, que eles consigam dar seguimento, né, com outros professores e conseguir realizar o jogo. Então vai ser de basquete. E eu vou mostrar como é que eu faço e depois eu acho que eu vou poder disponibilizar aqui para todo mundo, não tenho certeza ainda. Mas se alguém tiver alguma dúvida durante o processo, se alguém quiser dar alguma opinião, ajudar também, compartilhar, eu estou aqui e estou disponível, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. Eu estou aqui na minha plataforma de atividades, que é Prática Pedagógica. Você vai lá e acessa. Deixa eu ver se consigo botar com um bloco de notas aqui. Você vai lá e acessa. Deixa eu abrir aqui. Você acessa app.praticapedagógica. Vou botar aqui, app.praticapedagogica.com.br. Pedagógica. Até comentei aqui, deixa eu ver se aparece. Interessante, ó. Então, esse é o site que eu vou organizar o meu plano de aula. E eu vou fazer para o quinto ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui no menu, e aqui eu já tenho configurado a instituição que eu trabalho, eu já tenho configurado as turmas que eu dou aula, e vou em aulas. Aulas eu vou escolher aqui a minha escola, né, que eu trabalho, vou colocar lá minha turma de 2025, turma 51, Educação Física 2025. E aqui, ó, eu tenho as minhas aulas todas organizadas, ó, vocês podem ver, ó, aula 1, aula 2, aula 3, tem a data de cada aula. Se eu clico aqui na aula, tem as atividades ou os recursos que eu usei para fazer essa aula. E aqui está organizado, eu já estou na 14ª aula, então amanhã vai ser a 15ª aula desse quinto ano. E aí, como é que eu vou fazer? Eu clico aqui, ó, em planejar aula, confiro aqui se está a instituição certinha, a minha turma, meu componente curricular, que é a Educação Física, e vou começar a preencher. Então, dia 9/6. Como eu sei da semana passada que a gente começou no basquete e fiz um diagnóstico, digamos assim, de como os alunos estão entendendo a cultura do esporte, do basquete, o que eles estão relembrando de regras, comportamentos motores, técnicos e táticos também. Então agora eu vou fazer essa aula que é aprimorar. Vou botar assim, ó. Passe no basquete. Passe no basquete. E na descrição e objetivos vou colocar aprimorar, passe e condução no basquete, basquetebol, experimentar aspectos básicos do esporte. Muito bem. E aqui depois eu posso colocar o código BNCC. Mais para frente a gente vai falar sobre isso. E aqui, ó, nas atividades que é a hora principal. Quais atividades que eu vou utilizar, quais atividades que eu vou oferecer nessa aula. Como eu já tenho atividades numa biblioteca, digamos assim, eu tenho atividades salvas de que eu já usei em outros anos, eu já sei mais ou menos quais atividades que eu vou escolher para fazer, tá? Então, o que eu faço? Já preenchi esses dados básicos, eu clico aqui, ó, Recursoteca. E aqui, a Recursoteca, ela é as atividades já catalogadas que eu coloco no sistema.
Então eu posso procurar as atividades, digamos que eu fosse procurar as atividades aqui, eu vou apertar aqui em palavra-chave e vou clicar em basquete. Fiz um filtro aqui de basquete e aqui eu vou encontrar as atividades que já estão cadastradas. Então, por exemplo, 2 contra 1 com saltos e agachamento, tem uma imagem aqui, imagem da atividade. Aqui tem uma descrição resumida. E se eu quiser ver essa atividade mais profundamente, para saber do que ela se trata, eu clico em Veja Mais. Então aqui já vai estar a descrição da atividade. Nessa atividade, os alunos irão praticar suas habilidades no basquete, enquanto realizam salto e agachamento. Tá vendo? Procedimento da atividade aqui, como vai acontecer a organização, né? As filas, está tudo descrito aqui e no final tem uma imagem, né? Então o aluno aqui, basicamente ele vai realizar um 2 para 1, né? O aluno que está defendendo vai realizar um salto frontal aqui, e os alunos que atacaram depois, eles fazem um salto frontal e fazem aqui uma escadinha de coordenação, por exemplo. Então eu já sei o que é essa atividade. Amanhã, eu pensei, como a gente está ainda na questão básica do basquete e é iniciação, nós vamos vamos começar com um bobinho. Então eu vou procurar aqui, bobinho. Aqui eu já tenho alguns bobinhos cadastrados, bobinho de arremesso e kick com handball. Não é essa aqui, bobinho basquete. Então eu clico aqui, clico em Veja Mais e a atividade já vai estar aqui descrita. Os alunos terão a oportunidade de aprimorar suas habilidades de passe. Os alunos serão divididos em 3 ou 4 participantes, aí vai de acordo com a quantidade de alunos que você tem na turma e até mesmo de materiais, né? Eu já estou ciente do que eu tenho e de quantos alunos eu vou organizar. Então, o bobinho está descrito aqui, vou separar os alunos em 3 ou 4 grupos ou mais, né? Acho que vai dar uns 4 ou 5 grupos, na verdade. E aí vou botar 3 ou 4 alunos e vai ficar o bobinho no meio e eles devem passar. E se o bobinho encostar na bola, eles trocam de função. Bom, escolhi essa atividade, perfeito. Vou sair dessa tela aqui, simplesmente eu clico aqui em adicionar na aula e vai estar aqui, atividade selecionada, bobinho, tá? E aí, depois do bobinho, eu pensei em fazer uma queimada que tem a ver com basquete, que é bastante divertida, que eu chamo de queimada céu. A queimada céu, essa aqui, mas é uma queimada céu que tem handball e basquete na mesma queimada. Então eu clico aqui, em Veja Mais, e eu vou explicar para vocês aqui, até para não ficar muito demorado aqui a nossa conversa. Mas ela está toda descrita aqui, e eu vou explicar. Então tem a queimada aqui, tem um time, o time A e o time B, e eles têm uma bola que é de queimar, que é de borracha leve, assim, que não machuca, para eles realmente brincarem. E tem o céu, que é o lado oposto de cada time, é o lado oposto de cada time. Então quando você queima, por exemplo, aqui, se essa jogadora aqui do A queimou alguém que está no B, o aluno do B vai lá para o céu, que é essa área cinza aqui, no lado contrário do jogo. E aí, para ele se salvar, ele pode se salvar os alunos que estão no céu, eles devem fazer uma quantidade de cestas. E aí o professor adapta essa quantidade de cestas conforme a proeficiência, né, da turma em realizar a cesta. Você coloca 1, 2 ou 3. Então eu já sei que eu vou utilizar essa atividade. Então eu já peguei a descrição dela aqui, vou voltar na página. Então é só eu clicar aqui em mais e vou ali conferir aqui em cima. Então já temos 2 atividades nessa aula. Depois da queimada, eu quero fazer uma atividade de progressão com eles, que eu acho muito importante eles aprenderem. Eles fizeram um passe estático, né? Aí depois eles fizeram uma brincadeira e agora eles vão para um passe em progressão. Então vou colocar aqui, basquete, progressão. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, progressão. Deixa eu ver aqui, basquete, progressão, de kick e arremesso. Eu já tinha feito essa atividade até com handball, mas no basquete é muito simples. Eles fazem duplas, saem de um lado, e as duplas elas têm que ir quicando e passando, driblando e passando, chegar no outro lado, e tenta fazer a cesta. Conseguiu fazer ou não,
não tem problema, volta para outra cesta. E assim as duplas ficam indo e voltando e ninguém fica parado. Então eu pensei em fazer isso aqui porque isso aqui, ao mesmo tempo que como está todo mundo fazendo, eles têm que olhar para frente para evitar colisões, né? Eles têm que estar atentos e também têm que ter atenção para fazer a cesta, porque eles vão ter direito a um arremesso. E esse passe aí, eles vão ter que escolher quem realmente dá o melhor passe ou vão treinar, né? Então, já tem essa atividade aqui, vou clicar no mais, já temos 3 atividades selecionadas, certo? Então, agora, eu vou fazer um jogo no final da aula, jogo basquete, vou procurar aqui o jogo de basquete. Não é o jogo de basquete 3 contra 3, às vezes eu faço isso aqui, eu divido a turma e faço ali 3 contra 3. Vamos ver aqui, basquete, vamos procurar atividade. Vamos ver aqui, basquete. Vamos procurar aqui. Vou botar 5 contra 5. Ó, futsal, hóquei. Ó, jogo oficial do basquete. Então tá, 5 contra 5. Então essa atividade é no final da aula, a gente então realiza o jogo depois dessa progressão pedagógica. Depois, se você olhar o vídeo aqui, comenta o que você achou dessa progressão. Eu já não sou especialista do basquete, eu trabalho com iniciação, eu sei o básico, para permitir que os alunos consigam sair do 5º ano jogando, tá bom? Então, aperto aqui no mais, deixa eu ver se foi lá para cima. Ó, tenho 4 atividades selecionadas. Depois que eu selecionar, eu clico nesse aviãozinho aqui, e aqui estão as minhas atividades selecionadas, tá? Olha aqui a ordem. Bobinho, basquete, queimada céu, que eu já expliquei para vocês, progressão de kick e arremesso, jogo oficial. E eu clico aqui ó, em adicionar atividades selecionadas. Cliquei, a atividade adicionada. E olha só que bacana isso aqui. As atividades aqui, elas têm tempos recomendados, que foi quando eu cataloguei essa atividade, eu deixei um tempo recomendado. Mas é um tempo recomendado. E tem turmas que a gente faz... altera o tempo para ali de acordo com o que dá certo e também com a experiência e olhar do professor na aula. Então o que eu vou fazer? O bobinho basquete, eu vou fazer 30 minutos. A queimada céu, eu vou fazer 30 minutos. Progressão de kick, 30 minutos. E tá vendo que aqui a duração total, ó, ela altera. E o jogo oficial, 30 minutos. Deu duração, 120 minutos de aula, 2 períodos. Né? Claro que tem tempo ali de deslocamento, de conversa inicial e tudo mais. Então, mais ou menos aqui são esses tempos aproximados, certo? E aí, falta agora eu colocar aqui o código da BNCC. Como eu já tenho cadastrado os meus códigos aqui da BNCC, eu já sei os 2 que eu vou colocar aqui. Que um é de esporte de invasão, então eu copio e colo o código aqui, seleciono. E o outro aqui é um de brincadeiras que eles estão acostumados a fazer. Então, selecionei os meus códigos aqui, BNCC, clico em salvar alterações, aula editada, aparece aqui em cima, e já foi aqui, ó, a minha 15ª aula preparada para amanhã, spoiler para os meus alunos, eles já vão saber o que vão fazer, né? Então aqui, ó, a 15ª aula, o título da aula, Passe no Basquete, as atividades são essas aqui, que a gente selecionou juntos, as habilidades BNCC, e os objetos de conhecimento aqui que já puxa automaticamente, porque eu já cadastrei as habilidades da BNCC. O que eu vou fazer agora? Tá vendo essa impressora aqui? Eu clico aqui e vai baixar a atividade aqui, ó, aula 15, em PDF. E aqui, esse PDF ele já vai vir todo diagramado. Eu vou mostrar aqui para vocês como fica. Olha aqui, ó, a parte de cima, o cabeçalho, né? Com as informações da escola e o logotipo da escola. A seção, digamos assim, a seção número 1, né? Dei um zoom aqui, ficou ruinzinho. A seção número 1 aqui, ó, tem o componente curricular, que é educação física, o título da aula, tudo que a gente preencheu lá vai estar nesse PDF, tá? A data da aula, que vai ser amanhã, dia 9/6, então... E aí, ó, as habilidades que a gente colocou ali juntos, e daí vem as atividades já descritas, porque eu já tinha feito essa atividade e já tinha catalogado ali nas minhas atividades. Então, ó, o bobinho basquete, vem a descrição aqui toda completinha, sempre pensando assim nesse planejamento, que alguém fosse dar aula e se a pessoa pudesse ler o planejamento, ela consegue entender e aplicar também o planejamento, e até mesmo para
facilitar na questão de você oferecer feedback para os alunos. Você vai oferecer um feedback mais assertivo, que eles conseguem desenvolver mais, porque os teus objetivos estão claros. A tua atividade está feita de maneira clara e com uma lógica pedagógica ali, então. Tá? Então aqui tem o título, eu não vou ler aqui a descrição toda, mas está tudo aqui organizadinho. Logo depois da descrição, vem as imagens, né, que são bonitinhas, te ajuda na hora ali, se tu quer relembrar alguma atividade que você não fez faz um tempo, você pode conferir aqui na imagem, né? Aí a queimada céu, que foi a segunda atividade que a gente decidiu colocar, tem os materiais, tem descrição da atividade, como formar equipes, enfim, tá tudo descrito ali, bonitinho, e a imagem de como é organizada a atividade, né? Uma imagem facilita realmente a questão de você enxergar quando você lê a atividade do colega, né? Progressão, a terceira atividade, aqui tudo descrito, com uma imagem, e o jogo oficial, que é a última atividade. Então aqui está feito o meu PDF pronto, certo? Então o que você pode fazer? Você pode acessar app.praticapedagogica.com.br e aqui você já vai saber como e quais atividades você pode utilizar e você vai criar o seu plano de aula que vai economizar muito tempo no seu planejamento pedagógico, na sua prática pedagógica. Não é só tempo que vai economizar, certo? É a tua organização. Tu vai ter uma lógica pedagógica e você vai ter isso parametrizado, como a gente diz, a gente vai ter ali descrito cada coisa, porque a gente faz muitas atividades durante a semana e às vezes a gente não lembra. Tenho certeza que você que dá aula aí há mais de 1 ano ou 2 anos, você já fez muitas atividades na sua vida, às vezes você nem lembra. E aqui é uma maneira de você catalogar. Então, só para você dar uma analisada, essas são as atividades da turma 51. Olha quantas atividades eu já tenho aqui, quantas aulas? 1, 2, 3, 4, 5, 15 aulas. Então, se eu quiser baixar de novo esse PDF, basta eu clicar aqui, ó, e eu vou baixar o PDF da aula anterior ou da aula na data que eu planejei. Certo? Então, tava com tempo aqui para vir aqui, estava cozinhando e resolvi tentar uma função nova aqui, a gente fica nervoso e a gente experimenta, a gente arrisca. Desde já, agradeço muito por você estar aqui me seguindo e eu agradeço pelas mensagens que eu recebo todo dia, da gente trocar informação, da gente ter feedback de outros professores, do nosso trabalho, que esse trabalho é tão importante nas escolas, que é um prof de educação física, para desenvolver e aprimorar os nossos alunos. Bom, se eu conseguir depois, eu nunca fiz uma live, essa é a primeira, se eu conseguir depois deixar gravado, eu vou deixar aqui, se você tiver alguma dúvida durante o processo, comenta aqui ou me manda mensagem que eu te ajudo, tá bom? Um grande abraço e nos vemos aí pelos vídeos da internet. Até mais!